Olá, muito bom dia para você. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima manhã de sexta-feira para você que ouve a Clube em Brasília de Minas e em toda a região, você que está no trabalho ouvindo a gente nessa manhã, você em casa, você no seu carro pelas ruas da cidade, pessoal que ouve a gente pela internet, no aplicativo Clube, também no site clube93fm.com.br, além do aplicativo Rádiosnet pelo Brasil e o mundo. Muitíssimo obrigado pela enorme audiência. Está começando hoje o 5º programa dessa série especial com os candidatos a prefeito da cidade de Brasília de Minas. Como ficou definido por ordem de sorteio, o candidato entrevistado hoje é o candidato Leonardo Rodrigues, do PT. Antes de passar a palavra para o candidato, já falo para os nossos ouvintes as regras, né, desse programa. A gente fala em cada bloco. Primeiro, vamos falar como que definimos esse primeiro bloco do Sala de Entrevista. Os 3 primeiros minutos são destinados para a apresentação do candidato. Os outros minutos deste primeiro bloco são destinados para os temas emprego, lazer, esporte e saneamento. Nós vamos abordar assuntos relacionados às oportunidades de emprego na cidade, o que pode ser feito para ampliar o mercado de trabalho, como capacitar os jovens para o primeiro emprego, que área precisa evoluir mais para que haja um incremento profissional no município de Brasília de Minas. Vamos focar em questões relacionadas ao lazer, o que pode ser feito para ampliar as oportunidades de entretenimento na cidade, como manter um calendário festivo permanente, o que precisa ser feito para que a cidade de Brasília de Minas realize grandes eventos, como atrair turistas para alavancar a economia local. Nós vamos tratar de questões relacionadas aos campeonatos de futebol, o que pode ser feito para que Brasília de Minas possa ter boas competições esportivas, como investir mais no esporte, uma vez que essa área é extremamente carente de recursos no município, como incentivar as categorias de base e assistir atletas que buscam a profissionalização no esporte. Vamos falar da falta de água, que é um dos grandes problemas do município de Brasília de Minas e que mais preocupam principalmente para as futuras gerações. Nós vamos abordar assuntos relacionados ao abastecimento de água na cidade de Brasília de Minas e nas comunidades rurais. Como os candidatos pretendem enfrentar esse problema? Como será a relação com a Copasa? O que os candidatos pretendem fazer para que a barragem seja construída ou a outra obra, né, uma obra de adução, que a Copasa já falou que irá substituir a barragem por essa obra de adução que trará água do rio São Francisco. Como que os candidatos pretendem cobrar da Copasa essas responsabilidades? Como eles pretendem também ajudar os produtores rurais que sofrem muito com a seca e como revitalizar as principais nascentes da região. Os candidatos serão sempre questionados neste programa com os seguintes termos: por que, quando e como. Por que fazer, quando fazer e como cada candidato se propõe a fazer. O candidato de hoje, entrevistado do nosso programa, como eu já falei, é Leonardo Rodrigues, do PT. Essa ordem foi definida por sorteio. Bom dia, candidato. O seu tempo começa a contar a partir de agora. O senhor tem 3 minutos para se apresentar e dizer por que deseja ser prefeito da cidade de Brasília de Minas. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Leonardo Rodrigues da Silva, conhecido como Léo da Contabilidade, sou filho de trabalhadores rurais Antônio José Rodrigues e Maria Antônia Rodrigues. Nasci na comunidade Sucruiú 2. Estudei nas escolas municipais Santa Lúcia, Escola Municipal Padre Magalhães, Escola Estadual Santana, ingressei na Universidade Norte do Paraná, Unopá, onde me formei bacharel em Ciências Contábeis.
Sou candidato a prefeito e quero fazer uma política voltada para o desenvolvimento e crescimento de Brasília de Minas, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas e respeitando, para que possamos fazer um trabalho diferente e botando em prática. Candidato, o senhor ainda tem mais 2 minutos e 10 segundos para essa apresentação. O senhor pode utilizar o tempo do senhor. E quero também, Fernando, agradecer a todos os moradores das comunidades que me receberam muito bem quando eu fiz a visita e apresentei que sou candidato a prefeito de Brasília de Minas. Todos me apoiaram e eu quero fazer um trabalho diferente e defender a classe dos trabalhadores e trabalhadoras. Seu tempo continua ainda, candidato. O senhor ainda tem 1 minuto e 40 segundos. E quero, Fernando, fazer uma caminhada junto com as pessoas, com a participação das pessoas na minha campanha, para que junto possamos fazer uma política diferente, uma política nova, moderna, para que todos participem da minha política. 1 minuto e 15 segundos ainda para essa apresentação do senhor, o tempo que foi destinado para cada candidato para essa apresentação. Nós vamos atender todas as pessoas bem. Se eleito for, afirmo o compromisso de atender todas as pessoas com compromisso, respeito, responsabilidade e dando a transparência a todas as pessoas do meu governo. O senhor ainda tem mais um tempo. 40 segundos. O senhor pode finalizar. E quero também, Fernando, agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão participando, que está disponibilizando o tempo para ouvir as minhas propostas. Mais um tempinho, depois a gente pode compensar esse tempo durante a entrevista, dando assim o espaço democrático para todos os candidatos, o tempo igual para todos os candidatos aqui na Rádio Clube 93.9. Candidato, vamos falar então agora sobre os temas propostos para esse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista, que são emprego, lazer, esporte e saneamento. Quais são as propostas do senhor, candidato, para a área do emprego em Brasília de Minas? Fernando, o que surge o emprego é o trabalho, através da agricultura familiar. E outro meio também que vai surgir emprego é retomar a construção da escola técnica, que vai gerar emprego a partir da retomação da construção, vai gerar empregos para pedreiros, vai gerar empregos para ajudantes de pedreiro e engenheiros, para várias pessoas. Agora, se eleito for, quando o senhor pretende retomar a construção da escola técnica? Fernando, se eleito for, eu vou estar buscando apoio com os deputados federal Paulo Guedes e o deputado estadual Virgílio Guimarães. Assim que for eleito, eu vou solicitar aos deputados, pedindo recurso para que nós possamos concluir esta obra da escola técnica. O senhor acha que teria a condição e o apoio desses deputados para, de fato, concluir a escola técnica? Sim, tenho sim o apoio dos deputados. De que forma que o senhor pretende, candidato, incentivar o primeiro emprego no município de Brasília de Minas? Porque a gente vê a juventude muito necessitada de um emprego e as políticas às vezes não são voltadas para atender essa demanda que é muito grande no município. Nós vamos desenvolver, Fernando, um projeto para capacitar esses jovens para formação, para que eles possam entrar no mercado de trabalho. De que forma? Criando cursos preparatórios, cursos que vai orientar e que vai preparar para que a pessoa tenha conhecimento de entrar no mercado de trabalho. Agora, o senhor falou em preparar o jovem para o mercado de trabalho, capacitar esse jovem. Mas, por outro lado, é preciso que haja o emprego. Não só o jovem capacitado, mas sim a vaga de emprego. Brasília de Minas, a gente vê uma grande deficiência nisso, na questão da vaga, da oportunidade para o jovem trabalhar. A gente percebe
muitos jovens capacitados, até mesmo pessoas com nível superior, extremamente capacitadas, mas não conseguem o emprego em Brasília de Minas. O que o senhor faria para oferecer vagas de emprego no mercado de trabalho em Brasília de Minas, candidato? Fernando, a gente vai buscar apoio, essas pessoas estando preparadas, capacitadas, elas podem buscar o apoio aos comércios de Brasília de Minas, está apresentando o seu currículo, que eles estão preparadamente capacitados para trabalhar. Eles vão estar apresentando o currículo que estão preparados e nós vamos também, se eleito for, estar buscando algum projeto para estar empregando esse tipo de pessoas. Pois é, candidato, mas o que a gente vê muito em Brasília de Minas é exatamente essa falta de emprego, porque às vezes as empresas já têm o quadro de funcionários completo ali, e elas não conseguem atender essa demanda. O senhor não tem um projeto, algo no sentido de incentivar o empresariado em Brasília de Minas, para que Brasília de Minas tenha mais empresas e, consequentemente, mais empregos? Nós vamos fazer um projeto, Fernando, e vamos buscar recurso para implantar, para que nós possamos criar um mecanismo de trabalho para empregar esses jovens. Candidato, sobre a área do lazer, quais são as propostas do senhor? Fernando, na nossa cidade é muito importante que o pessoal aqui, muita alegria, nós podemos realizar nas praças públicas vários eventos, gincana, como danças, realização de brincadeiras de rodas, pula-pula, para as crianças estar divertindo, tem as danças festivas. Se eleito, quando o senhor pretende já implementar essas ações que o senhor fala? Se eleito, eu vou implementar assim que eu entrar e ter conhecimento que no município existe o recurso para a gente desenvolver estas atividades. O senhor tem consciência de que existe o recurso? Existe. Se não existir, nós vamos buscar este tipo de recurso, mas existem esses recursos. Onde o senhor iria buscar e de que forma buscar? Nós vamos buscar esses recursos através das instâncias federal, estadual. Aonde existiu o recurso, nós vamos buscar, Fernando. O que o senhor faria, candidato, para Brasília de Minas ter um calendário festivo permanente? Eu faria para Brasília de Minas que tenha o calendário permanente, organizando todos os eventos das comunidades rurais, tanto os eventos dos bairros, do município, como a festa da padroeira Nossa Senhora Santana, a festa de São Sebastião, para que não haja divergência de ter outros eventos nos mesmos dias desses eventos, Fernando. Falando sobre os grandes eventos de Brasília de Minas, de que forma que o senhor manteria esses eventos acontecendo de forma que fosse satisfatória para a sociedade, candidato? Fernando, nós íamos manter esses eventos de força satisfatória acontecendo de acordo com os nossos recursos. Candidato, por falar em recurso, a candidatura do senhor recebeu até agora um recurso de campanha no valor de R$ 31.270,22. 95,65% desse total vindo do Fundo Especial do PT. Queríamos saber do senhor, candidato, de que forma que o senhor vem utilizando esses recursos. A gente não tem visto muita campanha do senhor pela cidade. Fernando, esse recurso, eu recebi um recurso de 29.900 e alguma coisa, e esses recursos, eles são utilizados para custear a campanha do prefeito e dos candidatos a vereador. Estou, sim, fazendo campanha, estou visitando todas as comunidades rurais, de casa em casa, inclusive tem a apresentação do meu programa nesta emissora. A gente tem visto, inclusive, a apresentação do programa de rádio, e o programa de rádio do senhor tem a participação de deputados, de pessoas muito influentes do PT. Por outro lado, candidato, a gente viu na convenção do senhor a participação de muitas autoridades também, pessoas que poderiam ser cabos eleitorais muito importantes na campanha do senhor para levá-lo a uma eleição a prefeito da cidade de Brasília de Minas. Mas, por outro lado, a gente tem visto muitas daquelas pessoas
participando de outras candidaturas, apoiando outras candidaturas. Por que está ocorrendo na candidatura do senhor, candidato? Ô Fernando, o que acontece? Foi lançada a minha candidatura, eu tenho um compromisso e entrei, sou candidato a prefeito para defender a classe dos trabalhadores, que é o legado de defender trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. E eu tenho um compromisso com essas pessoas e vou lutar para a defesa do povo. E o meu compromisso é com o povo e com as pessoas. O senhor fala que vai lutar pela defesa do povo. Na área do esporte, candidato, o que o senhor pretende fazer, tendo em vista que essa área é uma área extremamente carente de recursos no município? Fernando, na nossa cidade existe um espaço muito bom que é o estádio municipal. Nós vamos retomar todas as atividades do esporte. Retomar, fazer os torneios no Estádio Municipal de Brasília de Minas, fazer as competições com a participação de todos os times da zona rural. De que forma que o senhor, quando que o senhor pretende, se eleito, já fazer isso e incentivar esses esportistas daqui de Brasília de Minas? Fernando, se eleito for, eu vou estar analisando o recurso e vou estar fazendo imediato. Se existir o recurso disponível, vai acontecer. De que forma que o senhor pretende incentivar os esportistas do meio rural? Porque o senhor falou nos campeonatos aqui em Brasília de Minas, no Estádio Municipal Neco Totô, com a participação dessas pessoas da zona rural também. Agora, a gente sabe que tem os campeonatos rurais, que eles são muito importantes também para o esporte na região. Como que o senhor pretende incentivar esse pessoal? Sim, Fernando, voltando aqui, você falou aí, nós vamos fazer aqui o campeonato no estádio com a participação e a competição do pessoal da zona rural e depois das finais nós vamos fazer os campeonatos na zona rural com a disputa de outros times do município e demais outras comunidades. A gente vai fazer um rodízio para estar fazendo os campeonatos em todas as comunidades que existem os campos de futebol. Como que o senhor pretende fazer isso? Que tipo de recurso que o senhor teria na Prefeitura Municipal, se eleito for, para implementar essas ações do senhor na área do esporte? Se eleito for, a gente vai estar analisando se tem o recurso, se existir o recurso, nós vamos fazer. Se não tiver o recurso, o que o senhor fará, candidato? Se não tiver o recurso, nós vamos buscar o recurso. Onde? Nós vamos buscar com os nossos deputados estadual e federal. O senhor, candidato, se eleito prefeito de Brasília de Minas, de que forma que o senhor iria agir diante da Copasa? Porque tem uma situação que é com relação ao saneamento, que é muito preocupante em Brasília de Minas, e tem uma questão que a Copasa não cumpriu com o compromisso, que seria construir uma barragem. Agora ela fala da construção de um canal por meio de adução que trará água de Ibiaí, no norte de Minas, para aqui, para Brasília de Minas. Cidade de Ibiaí, né, do Rio São Francisco, ali da cidade de Ibiaí, passando por Coração de Jesus, até chegar à cidade de Brasília de Minas. De que forma que o senhor vai cobrar da Copasa essas responsabilidades? Fernando, na verdade, eu tenho conhecimento e já vi falar que tem um projeto firmado já com a Copasa a respeito desta barragem. O senhor ouviu falar ou o senhor já tem conhecimento desse projeto? O senhor já teve com esse projeto nas mãos? Não, eu não estive com o projeto na mão, mas já vi falar e já sei que existe o projeto aprovado para a construção da barragem de Brasília de Minas. Se eleito, o que o senhor fará assim que receber a prefeitura com relação a essa demanda que preocupa muito a cidade? Se eleito for, eu vou estar entrando em contato com a Copasa para esclarecimentos. E se a Copasa não atender o que o senhor, candidato, pretende que ela faça, de que forma que o senhor agiria? Se a Copasa não atender e a gente vê que não tem nenhuma condição, a gente vai para o plano B, que é trazer água do Rio São Francisco para Brasília de Minas. Esse plano B é um plano da Copasa. A Copasa ela diz que vai substituir a construção da barragem pela obra de adução. Mas, candidato, eu pergunto ao senhor, de uma forma mais incisiva, como o senhor agiria se a Copasa não fizer essa obra de adução? Sim. Se ela não garantir esse abastecimento de Brasília de Minas de uma forma que seja mais sustentável
Porque seria mais sustentável se fosse a barragem ou então essa obra de adução, tendo em vista que o Rio São Francisco é um rio perene e dificilmente seca, né? Então Brasília de Minas teria essa sustentabilidade na área do abastecimento. Mas se a empresa não fizer também essa obra de adução, o senhor como prefeito, como o senhor agiria? Fernando, nós iríamos buscar recursos com os nossos deputados federal, estadual e perfurando vários poços. A gente não vai deixar o pessoal com falta d'água, porque não sei se vocês têm conhecimento, no nosso governo do PT, existe muitas pessoas, foi beneficiado, o pessoal tem a cisterna, tem as caixas, tem os reservatórios, e nós vamos lutar e ter o compromisso para que não vai faltar água na minha gestão. E o senhor utilizaria quais os recursos para fazer isso? Se não existir o recurso, nós vamos buscar os recursos junto com os nossos deputados para estar fazendo essa realização. O senhor tem noção da máquina administrativa, candidato, e se eleito, o senhor conhece os recursos que chegam à prefeitura municipal? Sabe o que o senhor pode encontrar na governabilidade municipal aqui em Brasília de Minas e atender os eleitores do senhor da forma que todos os brasilienses precisam? Fernando, o prefeito, ele não trabalha sozinho. O prefeito tem sua secretaria, tem seu secretário, e eu vou ter, sim, pessoas competentes e vou trabalhar junto com pessoas competentes e vamos auxiliar nisso aí. Quando o senhor já montaria, se eleito for, essa equipe competente já atuar de forma incisiva? Imediata. E essas pessoas que eu iria contratar competente sairá da nossa cidade de Brasília de Minas, pois Brasília de Minas tem pessoas competentes, com compromisso e responsabilidade para assumir esses cargos. Não precisa buscar em outra cidade. Na nossa cidade tem pessoas de competência para assumir essas secretarias. Se nessa equipe do senhor aparecessem pessoas que praticaram de algum ato de corrupção, o PT, candidato, ele é um partido que teve muitos indícios de corrupção e algumas corrupções confirmadas por todo o país. Não só o PT, como diversos outros partidos políticos. Inclusive, muitos partidos políticos acabaram mudando as legendas para se livrarem um pouco dessa fama de corrupção. O PT também tem situações em que pessoas do PT foram corruptas por esse país. Se nessa equipe do senhor, o senhor tiver pessoas que foram envolvidas com a corrupção, o que o senhor faria? Fernando, no meu governo, eu como candidato a prefeito, não é porque o PT houve corrupção que eu vou trabalhar com pessoas que vai fazer corrupção e eu vou participar da corrupção. Não, eu estou no Partido dos Trabalhadores porque o Partido dos Trabalhadores defende a classe dos trabalhadores, defende o pequeno, defende todos. O Partido dos Trabalhadores, ele não governa para um, nem para dois, ele governa para todos. E eu ingressei na política para governar para todos os brasilienses e não vou concordar com corrupção no meu governo. O senhor foi candidato a vereador na cidade de Brasília de Minas, não obteve êxito na campanha em que o senhor participou. O senhor acredita que consegue ser prefeito de Brasília de Minas para a próxima gestão? Fernando, eu conto com o apoio de todos e quero sim ser prefeito. E para mim ser prefeito depende do apoio de todos, do apoio do povo. E eu conto com o povo para que possamos fazer uma política transparente, diferente, voltada para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. Seguindo nessa linha do apoio às pessoas que precisam do saneamento, candidato, o que o senhor pretende fazer para ajudar os produtores rurais que sofrem muito com a seca? Fernando, nós vamos visitar as comunidades, passar a saber qual é a falta de assistência, a falta de necessidade de água e vamos buscar recursos com os nossos deputados para estar atendendo a todas as comunidades rurais. Candidato, o senhor falou no abastecimento que o PT já proporcionou, levando caixas d'água. O senhor faria isso também e o senhor acha que
furar poços artesianos e levar essas caixas acaba garantindo a sustentabilidade nessa área de saneamento? Fernando, o que tiver de ser feito, a gente vai fazer. Se houver a necessidade de perfurar poços, vamos perfurar poços. Se houver a necessidade de construir barragens, vamos construir barragens nas comunidades rurais, pequenas barragens para o abastecimento da água. E se houver solicitar caixa, cisterna, vamos solicitar. No meu governo, nós vamos atender todas as comunidades rurais para que as pessoas não tenham falta de água, porque água é vida. Nós estamos chegando, então, ao final desse primeiro bloco do Sala de Entrevista com o candidato Leonardo Rodrigues, do PT. Inclusive, compensamos o tempo que o senhor tinha deixado lá na apresentação do senhor candidato. Daqui a pouquinho, a gente volta com o nosso programa. No segundo bloco, os assuntos tratados aqui com o candidato Leonardo Rodrigues, do PT, são sobre saúde e educação. O Sala de Entrevista volta já já. Continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista, especial Eleições 2020. O entrevistado de hoje é Leonardo Rodrigues, do PT. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. A gente segue com o nosso programa, um programa que acontece durante toda essa semana, ouvindo todos os candidatos a prefeito da cidade de Brasília de Minas. Estamos no quinto dia, o quinto entrevistado dessa série especial com os 6 candidatos a prefeito da cidade. O entrevistado de hoje é o candidato Leonardo Rodrigues, do PT, de acordo com definição por sorteio. Nessa ordem das entrevistas essa ordem das entrevistas foi definida por sorteio com todas as coligações presentes aqui na Rádio Clube FM. Neste segundo bloco do programa Sala de Entrevista, o candidato vai discorrer sobre os temas saúde e educação. Vamos dar ênfase às melhorias necessárias à saúde pública do município. Saber o que pode ser feito para que o cidadão tenha um melhor atendimento na rede pública. Quais as propostas para o aumento de exames e consultas especializados no SUS? O que pode ser feito para que os pacientes fiquem satisfeitos com o tratamento recebido? Como melhorar as condições e garantir todos os direitos dos funcionários da saúde pública no município? Quais são as propostas dos candidatos para aumentar o número de médicos no Hospital Municipal Senhora Santana e na assistência primária de saúde? Como garantir que o hospital funcione com pelo menos o básico e necessário para um melhor atendimento ao cidadão? Como garantir cirurgias no tempo certo, insumos suficientes para dar aí todos os direitos primordiais dos cidadãos, além de consultas especializadas e exames médicos de média e alta complexidade. Com relação à educação, serão abordados temas acerca da valorização dos professores, como cumprir o piso salarial, o que será feito para a implementação do plano de carreira dos funcionários da educação. Vamos falar sobre o zoneamento escolar, como melhorar as condições de estudo dos alunos que tiveram que se transferir para escolas muito distantes de suas casas. Como garantir um transporte escolar permanente e de qualidade no município? Quais as propostas para os estudantes universitários? Como contribuir para que mais jovens de Brasília e de Minas tenham a oportunidade de ingressar na faculdade? O que fazer para construir a escola técnica, que sempre foi vista como uma proposta de evolução, não só educacional, mas também econômica para o município? Como não deixar que essa escola não se torne aí uma obra abandonada, como tantas outras que a gente vê por esse país? Neste bloco, o candidato, no caso hoje, o candidato Leonardo Rodrigues, do PT, será questionado com aqueles mesmos termos, por que, quando e como. O seu tempo vai começar a contar a partir de agora, candidato. Nós teremos 20 minutos aí para tratar desses assuntos relacionados à saúde e educação. Quais são as propostas do senhor candidato para a área da saúde?
Fernando, as propostas para a área da saúde são recontratar todos os agentes de saúde para que eles possam estar fazendo as visitas nas comunidades rurais e na comunidade urbana. Isso é muito importante, que quem vai trazer as informações e como está a dificuldade, o problema da saúde, são esses agentes. Recontratar quais os agentes, candidato? Tem agentes agentes de saúde? Os agentes comunitários da saúde. Eles foram demitidos? É porque antes vários municípios, várias comunidades tinham os agentes da saúde. E nessas visitas que eu tenho feito, eu tenho ouvido muita reclamação que não está tendo agente de saúde. Quando o senhor já pretende fazer esse tipo de contratação, se eleito for? Se eleito for, nós vamos providenciar imediato e vamos priorizar a área da saúde em primeiro lugar. Como priorizar, candidato, o atendimento no Hospital Municipal Senhora Santana e garantir mais médicos para o atendimento à população? Fernando, é muito importante que os PSFs que encontra fechado retome as atividades para atender a população. Existem vários PSF em várias comunidades rurais que encontra fechado. Se esses PSF voltar à atividade e voltar a atender a população, vai desafogar um pouco o próprio pronto-socorro. Então, o senhor não aumentaria o número de médicos no hospital? Sim, Fernando. A gente vai sentar, conversar e discutir. Se for preciso, aumentaremos, sim, mais médicos no Hospital Municipal Senhora Santana. E como fazer, candidato? Quando que o senhor já faria isso se fosse eleito? Se eleito for e existir o recurso, nós vamos, sim, fazer a contratação. Porque eu não posso te dar o prazo adequado que eu vou contratar, porque eu tenho que, se eleito for, tomar conhecimento dos recursos do município, que para mim fazer uma contratação tem que ter o recurso disponível para contratar. O senhor não tem conhecimento ainda dos recursos do município, dos recursos que entram, por exemplo, na área da saúde? Fernando, como eu te disse antes, eu irei trabalhar com equipe profissionalizada, capacitada, e nós iremos reunir e ver realmente para atender todas as necessidades. Hoje em dia, candidato, com as tecnologias e as leis que foram implementadas para garantir ao cidadão a transparência, já tem como qualquer cidadão comum ter acesso a diversos recursos. Não todos, porque muitas vezes a máquina administrativa, às vezes, em algumas situações, não proporciona isso, e os gestores que tem que falar que tipo de recurso que acaba chegando. Mas a maioria desses recursos dá para que o cidadão tenha acesso. O senhor, como candidato, fez alguma averiguação para saber que recursos que teriam na área da saúde para o senhor conseguir, se eleito, já a partir de 2021, implementar uma política na área da saúde que seja satisfatória para a população de Brasília e de Minas? O objetivo, Fernando, a gente vai reunir, vão saber, vão conversar com o pessoal da área da saúde. Eu não posso afirmar, eu tenho que tomar conhecimento como que está, o que está acontecendo, se existe o recurso, como vamos fazer. Então, isso aí eu vou tomar conhecimento, sim, né? Porque se eu falar uma coisa com você aqui, como várias outras pessoas já falaram, como várias outras gestões fala, mas não sair do papel, então eu tenho que tomar conhecimento dos acontecimentos. Se eleito for, eu vou tomar conhecimento desses acompanhamentos, como que acontece, como funciona e como vamos fazer para botar isso em prática. Tem uma situação que ocorre em Brasília de Minas, candidato, e ela é mais visível na área da saúde, e é uma situação que já vem sendo discutida pela sociedade há pelo menos 11, 12 anos, pelo menos essa situação, inclusive situação muito discutida no governo do PT, aqui em Brasília de Minas, que ficou no governo durante 8 anos, e o senhor é um candidato do PT, que é a situação dos médicos, por exemplo, fazerem contratos no hospital como pessoa jurídica e não como pessoa física.
Porque se o cidadão faz contrato como pessoa física, essa pessoa pode ganhar, no máximo, eu vim até falando aqui que seria no máximo 33.700, só que tem uma nova lei, porque os ministros do STF tiveram um aumento de salário. Eles passaram a ganhar 39.200. Qualquer cidadão brasileiro não pode ganhar mais do que um ministro do STF. Então, o teto para qualquer cidadão brasileiro, pessoa física, ganhar hoje no país é de 39.200. Por outro lado, a gente vê que os contratos são feitos como pessoa jurídica, empresas, e essas pessoas acabam tendo salários muito altos. Se eleito for, o que o senhor faria para resolver essa situação e acabar economizando mais recursos da área da saúde? Fernando, se eleito for, eu irei contratar, irei avaliar e o portal da transparência vai mostrar especificamente qual o valor que a pessoa ganha. Qual o valor especificamente transparente. Se ele ganhou 20 mil, lá vai ter a OF, a medição, comprovando qual foi o serviço e por que ele está ganhando aquele valor. O senhor contrataria como empresa ou o senhor faria esse tipo de contrato com profissionais médicos, por exemplo, como pessoa física, candidato? Não, eu contrataria também como empresa. E com salários muito altos? Não, eu contrataria como empresa e pagaria de acordo com o serviço prestado. Se um plantão é R$1.000 e ele fez 10 plantão, ele vai receber R$10.000. Se eleito candidato e encontrar dentro desses setores da governabilidade municipal resistência por situações que foram implantadas há anos no município de Brasília de Minas, inclusive dentro do mandato do PT, partido do qual o senhor faz parte, o que o senhor faria para quebrar situações em que o senhor de repente achasse que não são convenientes para manter o governo de uma forma mais sustentável para a sociedade? Fernando, eu, como candidato do PT, existe outros governantes que já passaram, pode ter outros problemas, outros atritos, mas eu vou fazer de forma diferente. Eu vou trabalhar com a legalidade, com a transparência. Se for uma coisa que não está legal, nós vamos fazer a mudança. Candidato, às vezes nem sempre é a questão da ilegalidade, porque também não há ilegalidade em uma empresa, por exemplo, oferecer um serviço dela por um preço muito alto e o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, querer comprar esse tipo de serviço. O senhor trabalharia, se eleito prefeito de Brasília de Minas, dentro da legalidade, mas com situações que representam a imoralidade, candidato? Não. Fernando, eu quero trabalhar, fazer tudo esclarecido de uma forma transparente para que todos participem e tenham conhecimento. Porque eu sou candidato do PT, mas vamos fazer um governo limpo, transparente. Não importa quem passou, o que já aconteceu. A minha política vai ser diferente. Uma política esclarecida e aberta para que a sociedade possa consultar no portal da transparência e ver que o meu governo vai ser um governo de compromisso, responsabilidade e transparência. Quais são as propostas do senhor para os técnicos de enfermagem? A gente falou de uma situação de médicos que ganham muito e, por outro lado, a gente fala de uma outra classe na área da saúde que sempre luta pelos seus direitos e nem sempre veem esses direitos atendidos pela gestão pública. O que o senhor faria para atender essa demanda? Fernando, se eleito for, eu vou estar, primeiramente, reunindo com o pessoal da área da enfermagem e a gente vamos ver essa situação. Se for possível ter um reajuste e aumento de salário e o município existir o recurso, vamos sim ter o aumento. Mas se o senhor não tiver o recurso dentro da Prefeitura Municipal para esse aumento e, por outro lado, o senhor vê que o município não está cumprindo com as responsabilidades do governo municipal, não está garantindo os direitos desses técnicos de saúde,
o que o senhor faria como gestor, uma vez que o gestor ele é eleito para solucionar problemas? O gestor ele não é eleito para administrar situações sempre favoráveis, e sim para administrar, na maioria das vezes, situações desfavoráveis. O que o senhor faria nesse Fernando, caso? eu iria buscar o recurso aonde ele existir, através do governo, através dos nossos deputados, aonde existir o recurso, nós vamos buscar para que Brasília de Minas possa ter uma política diferente, mas nós iremos fazer tudo aonde o orçamento permite. De que forma o senhor trabalharia, se eleito, para fortalecer a assistência básica de saúde? O senhor falou da questão da zona rural, mas aqui dentro de Brasília de Minas, a gente percebe em muitas situações a assistência básica desassistida com diversos profissionais e muitas vezes um dos principais profissionais, que é o médico. De que forma que o senhor trabalharia para garantir um atendimento de qualidade na assistência básica de saúde, candidato? Fernanda, eu faria um trabalho diferente, se possível, alternando o horário para que todas as pessoas possam ser atendidas. Candidato, mas eu falei para o senhor, perguntei para o senhor na questão da falta de médicos, por exemplo, na assistência básica, não a alternância dos profissionais que lá já estão. A gente está falando de uma falta de profissionais, principalmente médicos. O que o senhor faria para resolver esse problema? Nós iríamos contratar novos profissionais, mais médicos, para atender a demanda. Quando o senhor faria essa contratação? Se eleito for, Fernando, como eu já te falei alguns minutos atrás, a gente vai priorizar a área da saúde. A saúde é em primeiro lugar. Se eleito for e existir o recurso, vamos fazer imediato. O senhor fala se eleito for e se existir o recurso. E se não existir o recurso? Se não existir o recurso, nós vamos buscar o recurso aonde existir. Se o senhor não conseguir o recurso, o que o senhor faria, candidato? Fernando, eu acho quase praticamente impossível a gente não conseguir o recurso. Eu vou persistir, eu vou insistir, eu vou fazer o melhor para oferecer à nossa cidade, à nossa Brasília de Minas. O senhor já pensou que, de repente, poderia gerir melhor os recursos que existem e garantir essas melhorias para a sociedade, sim, candidato? Sim. Candidato, vamos partir agora para a área da educação. Quais são as propostas do senhor para essa área, principalmente para os professores que sempre buscaram em Brasília de Minas? Essa é uma demanda de muitos e muitos anos, que os professores buscam direitos como o piso salarial e o plano de carreiras, e eles, em gestões passadas, na gestão atual, eles não têm conseguido isso. Se eleito, de que forma que o senhor resolveria esse problema para atender essa classe? Fernando, o piso salarial, basta cumprir com a lei, que já existe a lei. E o senhor tem conhecimento de que seria necessário para cumprir com a lei e por que não se cumpre em Brasília de Minas? Fernando, e essa forma, eu não posso... essa forma existe, é uma lei e o recurso vem. Agora eu só não posso te falar por que o recurso não é administrado adequadamente de forma. E se eleito prefeito de Brasília de Minas, quando os professores do nosso município já receberiam o piso, que é um direito deles? Fernando, se eleito for e automaticamente, após cair o recurso, vamos fazer essa legalização imediato. Agora, se o senhor entrar na prefeitura, se eleito em janeiro de 2021, o senhor tomasse posse da gestão pública aqui em Brasília de Minas, o senhor passar a ser o comandante do Executivo Municipal e encontrar lá na prefeitura uma situação totalmente diferente da que o senhor fala. Existe o direito, mas não existe o recurso. O senhor fala que já pagaria o piso imediatamente. Mas se o senhor não conseguir fazer isso, candidato? Se eu não conseguir, eu vou estar analisando o porquê, né? O porquê não tem o recurso, e vamos solicitar o recurso nos departamentos que destinam o recurso. Porque o que o senhor acha que o governo do PT, partido do qual o senhor faz parte, não conseguiu
implementar o piso em Brasília de Minas nos 8 anos que o PT ficou no governo e nem o plano de carreira dos servidores da educação? Fernando, isso é uma questão que tem que sentar, analisar e ser discutida, porque tem que ter o conhecimento se realmente o recurso veio ou o que aconteceu com o recurso. Candidato, sobre o zoneamento escolar, o que o senhor tem a dizer com relação a essa situação que vem ocorrendo em Brasília de Minas? Os gestores municipais, tanto o gestor passado, gestor que é do partido do senhor, governou Brasília de Minas por 8 anos, promoveu esse tipo de ação, que foi o zoneamento, o fechamento de escolas. A gente tem visto também isso nessa gestão atual. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão que, por um lado, os gestores municipais falam que é uma necessidade, os gestores da educação falam que há sim essa necessidade, mas, por outro lado, deixam muitos pais chateados. O que o senhor faria se eleito for com relação a isso? Fernando, se eleito for, eu iria reunir com todas as pessoas, discutir essa questão para tomar as decisões. O senhor continuaria fechando escolas? Não fecharia escolas. O senhor reabriria escolas? Eu iria sentar, conversar e ver se houver a necessidade do funcionamento das escolas, reabriria sim. O que o senhor faria, candidato, se eleito, para melhorar a condição desses alunos que foram transferidos para escolas muito distantes de suas casas por causa do zoneamento? Fernando, eu iria estar sentando, discutindo, avaliar a condição do transporte, né? Porque muitas pessoas, muitos pais ficam muito preocupados porque fechou as escolas das suas comunidades, dos seus locais e seus filhos vão para outras escolas. E às vezes o transporte acontece de atrasar ou o carro quebrar e os pais ficam muito preocupados. O que o senhor faria para manter um transporte escolar permanente em Brasília de Minas e um transporte escolar de qualidade? Fernando, a gente iria estar buscando recursos para a gente estar conseguindo o transporte próprio e uma frota nova para oferecer o atendimento a essas pessoas. O senhor fala em frota nova para a área do transporte escolar em Brasília de Minas. Quando o senhor já adquiria essa frota, se eleito? Se eleito for, eu ia buscar recurso com os órgãos para atender essa demanda. Eu pergunto quando, candidato? Fernando, se eleito for, no primeiro mandato. O senhor, se eleito, candidato, o que o senhor faria para os estudantes universitários do município de Brasília de Minas? Fernando, se eleito for, eu quero sim ajudar todos os estudantes que deslocam de Brasília de Minas. Muitos trabalham aqui na nossa cidade e viajam, saem cansados. E sim, iria buscar um recurso ou uma ajuda de custo para estar ajudando esses jovens que estudam em Montes Claros. Onde o senhor buscaria essa ajuda de custos? Iria buscar essa ajuda de custo com os nossos deputados. Se esses deputados não conseguissem, porque o senhor fala o tempo todo em buscar recursos com esses deputados. Se essa fonte secasse, candidato... Fernando, se essa fonte secar, existe outros deputados, existe outras pessoas. Eu vou trabalhar incansavelmente e vou buscar para atender a nossa cidade, Brasília de Minas. Se chegar a acontecer de ter um desligamento com um desses deputados, eu vou buscar outros deputados, outras pessoas. Mas nós não podemos deixar a nossa cidade à mercê. Nós temos que solicitar e buscar para atender às demandas do nosso município. O que o senhor faria para a conclusão da escola técnica, uma obra que está praticamente abandonada já há bastante tempo aqui em Brasília de Minas? No governo do PT, partido que o senhor faz parte, houve uma inauguração de uma obra inacabada, que é essa obra da escola técnica. Depois disso também, por mais 4 anos, a obra ficou parada. O que o senhor faria para
para terminar essa obra? Fernando, se eleito for, nós vamos retomar e concluir esta obra buscando recurso através do governo federal e do governo estadual. Tempo esgotado, candidato, neste segundo bloco, os 20 minutos que foram destinados para os temas saúde e educação. Daqui a pouquinho a gente continua com sala de entrevista. No terceiro bloco são os temas, os 12 minutos do terceiro bloco são destinados para os temas segurança pública e mobilidade urbana. Os próximos 6 minutos são para as perguntas dos ouvintes e os 2 últimos minutos desse terceiro bloco, que vai começar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, são destinados para as considerações finais dos candidatos. Hoje, o candidato do PT a prefeito da cidade de Brasília de Minas, Leonardo Rodrigues. Voltamos daqui a pouquinho, continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Seguimos com o Sala de Entrevista Especial Eleições 2020. O entrevistado de hoje é o candidato a prefeito da cidade de Brasília de Minas, Leonardo Rodrigues, do PT. Neste terceiro e último bloco do programa, os 12 primeiros minutos são destinados para os temas segurança pública e mobilidade urbana. Vamos saber do candidato como o município pode articular em parceria com as polícias civil e militar ações contra diversos tipos de crimes. Seria ideal a construção de uma nova cadeia pública? Que tipo de política poderia ser importante para uma conscientização da juventude sobre o perigo das drogas? Vamos questionar o candidato, no caso Leonardo do PT, hoje, sobre as diversas situações que possam garantir ao cidadão boas condições para boas condições para se moverem dentro da cidade. Como garantir os direitos das pessoas com deficiência? Quais as ações voltadas para organizar o transporte de passageiros no município, como regulamentação do serviço de táxi, mototáxi, ônibus e vans, entre outros. Os candidatos serão sempre questionados nesses 12 primeiros minutos deste terceiro bloco com os seguintes termos: por quê, quando e como. Mesma regra seguida nos primeiros blocos do programa Sala de Entrevista Especial Eleições 2020. Nos próximos 6 minutos deste terceiro bloco, os candidatos respondem a perguntas enviadas pelos ouvintes, perguntas previamente selecionadas pela direção de jornalismo da Rádio Clube. E os outros 2 minutos deste bloco são destinados para as considerações finais dos candidatos, hoje no caso do candidato Leonardo Rodrigues, do PT. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, quais são as propostas do senhor para a área de segurança pública? Fernando, a proposta para a área de segurança pública é a reativação do Conselho de Segurança Pública que já existe em Brasília de Minas, com parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Ministério Público e o Poder Judiciário. O que faz esse Conselho de Segurança Pública? O que faz esse Conselho de Segurança Pública? Quais são as ações desse Conselho? Esse Conselho de Segurança Pública, inclusive eu fui convidado recentemente, há pouco tempo, para fazer parte desse Conselho de Segurança Pública. Esse Conselho vai ajudar o apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil e está atendendo as comunidades. E quando que o senhor já reativaria esse Conselho de Segurança Pública aqui no município de Brasília de Minas? Se eleito fosse, eu ia sentar com os membros da diretoria e estar conversando com eles para a gente voltar à reativação, que é muito importante esse Conselho de Segurança Pública. Existe um custo para esse conselho funcionar? Como que o senhor faria essa reativação, candidato? Fernando, eu iria sentar, conversar com eles e ver como iremos fazer para reativar esse Conselho de Segurança Pública. Eu preciso saber o que precisa ser feito e como está
o Conselho de Segurança Pública. O senhor já lança como uma proposta e, por outro lado, o senhor fala de uma forma superficial que precisa saber de muita coisa ainda com relação a esse conselho. E como que o senhor já se propõe a reativá-lo? Fernando, eu proponho reativar porque ele é muito importante para estar atendendo, pode estar fazendo as visitas às comunidades, porque ele trabalha em parceria com esses órgãos que eu já citei aí. Como que o senhor atuaria, candidato, junto às polícias civil e militar para incentivar, para dar o apoio e incentivo que para dar o incentivo financeiro que o município pode, da forma que o município tem mais condições de trabalho e consigam ofertar um trabalho ainda muito mais qualificado para o município de Brasília de Minas? Seria através, a gente iria reunir e estar analisando se existe o recurso. Se existir, nós iremos aplicar. Quais seriam, candidato, as propostas do senhor para implementar no município de Brasília de Minas políticas de segurança pública que contribuam para o combate à criminalidade? O senhor acha que seria interessante a construção de uma cadeia pública? Eu acho que não seria interessante a construção de uma cadeia pública. Por quê, candidato? Porque a cadeia pública também não ia gerar muitos empregos para beneficiar vários trabalhadores e eu acho que não seria, no momento não. Isso tem que ser discutido junto com o Poder Executivo, Legislativo, né? Isso aí tem que sentar e decidir junto com todos. Mas aí não estamos falando de geração de emprego, candidato. Seria uma questão de garantir a segurança pública para os moradores de Brasília de Minas. O senhor não entende que essa questão de empregabilidade não teria que ser pensada em segundo plano quando se fala na segurança pública? Por isso eu pergunto para o senhor não construiria então um presídio em Brasília de Minas? Não. Não. Por quê? Não construiria, Fernando. Porque eu acredito que não ia gerar muitos benefícios. Não construiria, essa seria a minha resposta. Candidato, com relação aos jovens que às vezes se envolvem com drogas e isso acaba prejudicando muito toda uma sociedade. São pais que sofrem muito e esses próprios jovens também entram em uma fase de degradação por causa dos entorpecentes. Quais seriam as políticas do senhor voltadas para a prevenção do uso de drogas no município de Brasília de Minas? Fernando, seria vários tipos de palestras, de eventos, indo nas escolas, nas igrejas, nas instituições educativas e preventiva ao combate às drogas, junto com as forças da Polícia Militar, Polícia Civil, através de palestras. Quem seriam as pessoas que iriam a essas instituições? Oi? Quais seriam as pessoas que... O senhor fala que o combate seria indo a escolas, promovendo palestras, e eu pergunto para o senhor, quais seriam as pessoas que iriam a essas instituições para promover esse tipo de ação? Poderia ser a gente fazer uma parceria com a própria polícia, para ele estar dando esse incentivo e dando essa força e ajudando a gente a resolver essas questões. No caso, as polícias civil e militar. Uhum. Candidato, vamos falar agora sobre a questão da mobilidade urbana. O que o senhor faria para essa área, se eleito for, aqui em Brasília de Minas? Fernando, se eleito fosse em Brasília de Minas, eu iria estar oferecendo
os passeios de qualidade com adaptação para as pessoas que têm dificuldade à modalidade. Quando que o senhor já oferecia essa condição? Já mudaria a estrutura da cidade, colocando esses passeios adequados que o senhor fala? Seria no primeiro mandato de governo. E os recursos para isso, candidato? Fernanda, na verdade, esses passeios, essa mobilidade, esses passeios, eles têm que estar em perfeito estado de conservação, são um direito dos moradores. A gente iria reunir com os moradores, conversar com os moradores para estar acontecendo esse tipo de serviço, para estar regulamentando e estar organizando os passeios. Se eleito prefeito da cidade de Brasília de Minas, quais seriam as propostas do senhor para as pessoas com deficiência física, candidato? Seria, Fernando, sinalizar aonde que não tem as rampas, fazer as rampas para que as pessoas que têm deficiência podem ter o acesso livre e ter o direito de ir e vir e ter o acesso livre que atenda à necessidade deles. Candidato, com relação ao transporte no município, muitas pessoas vivem do transporte, são ônibus, táxis, mototáxis, vans, aqui dentro do município e também na zona rural. Às vezes, sem a devida formalização na área. Se eleito prefeito de Brasília de Minas, o que o senhor faria para essas pessoas que vivem do transporte? Fernando, se eleito fosse, nós iríamos primeiro estar mantendo as estradas e as ruas em perfeito estado de conservação, para que eles possam transportar de qualidade e ter o direito de ir e vir, tanto no município quanto na zona rural. Com relação, candidato, aos táxis, o que o senhor faria com relação à questão da legalização? Que tem muitos taxistas que ainda não conseguiram ali o alvará, às vezes eles sonham com o alvará, sonham com o trabalho de uma forma formalizada e não conseguem isso na gestão pública municipal. Às vezes não conseguiram durante esses anos todos que essas pessoas vêm lutando. O que o senhor faria nessa questão para ajudar a formalizar o trabalho de alguns taxistas, Fernando, que ainda não conseguiram? Se eleito fosse, eu iria credenciar, fazer um processo de credenciamento e legalizar para que todos possam trabalhar de forma legalizada. E como que o senhor faria essa legalização? Essa legalização seria cadastrar todos os taxistas, mototáxis, todas as pessoas que trabalham e que vivem do transporte, como você mesmo falou, que eles dependem. A gente iria legalizar, cadastrar e regularizar para que todos possam ter a regularização e possa exercer suas atividades. A partir do momento que o senhor tivesse esse cadastramento, que o senhor tivesse essas pessoas já cadastradas, e se o senhor estivesse ali na mesa do senhor, como gestor do município de Brasília de Minas, olha, existem 150 taxistas, 100 mototaxistas, 50 pessoas que têm vans, 20 que têm ônibus. E de que forma? Eu queria que o senhor me explicasse melhor, que o senhor fala do cadastramento e legalização. O senhor pode fazer essa legalização assim, rapidamente, a partir do momento só que tem esses nomes? A partir do momento que o senhor tiver só esse cadastro? Isso aí nós vamos consultar o executivo, nós vamos consultar o executivo e o legislativo e vamos levar e discutir. A partir do momento em que o senhor levar para a discussão no Poder Legislativo um projeto como esse, para legalização, e que de repente o senhor encontrasse resistência no Poder Legislativo, uma vez em que até os candidatos que são do PT não fazem campanha para a candidatura do senhor, se de repente o senhor tivesse uma resistência dentro do Poder Legislativo dos vereadores, inclusive vereadores eleitos pelo seu partido, o que o senhor faria? Fernando, essa forma aí eu não sei a questão. Eu engajei na minha campanha, todos estão filiados no partido e eu estou abraçado essa questão com todos os candidatos a vereador que registrou a candidatura do meu lado.
como que o senhor atuaria juntamente com o poder legislativo, se eleito prefeito da cidade de Brasília de Minas, candidato, para que o senhor tenha os projetos do senhor aprovados dentro da Câmara e consiga, de fato, implementar as ações que o senhor pretende para o município? Eu iria reunir, se eleito, com todos os vereadores e ter o diálogo, ter a comunicação, porque a minha política já é uma política de comunicação, de ouvir, de falar e de fazer acontecer. O senhor é um jovem que está entrando para a política agora, principalmente em um cargo com maior visibilidade, ou seja, uma candidatura de maior visibilidade. A política que o senhor está praticando é uma política limpa, candidato? Sim, uma política limpa e transparente. Fechamos, então, essa parte, candidato, para esses temas segurança pública e mobilidade urbana. Agora nós vamos para as perguntas dos ouvintes, que são os próximos 6 minutos, que ficaram destinados para todos vocês, candidatos a prefeito da cidade de Brasília de Minas. Esses 6 minutos foram destinados da seguinte forma: 3 perguntas para cada candidato, perguntas que chegaram à nossa emissora, e essas perguntas foram previamente selecionadas pela direção de jornalismo da Rádio Clube FM. No caso do senhor, chegou apenas uma pergunta. Então, o senhor vai discorrer sobre o tema dessa única pergunta pelos próximos 6 minutos do programa Sala de Entrevista Especial Eleições 2020 de hoje. O tempo já começa a contar a partir de agora e a pergunta é a seguinte, candidato. Candidato, o PT sempre foi muito forte na nossa região, mesmo com tantos escândalos de corrupções. Pergunto, a sua candidatura é por causa do fundo partidário? Pois a cúpula do PT já esteve reunida com alguns candidatos de expressões para apoiar e não teve sucesso. Desculpe a franqueza, você não está sendo usado só por causa do dinheiro? Pois se não tivesse candidato, o dinheiro não viria? Pode me explicar essa jogada, já que a maioria dos candidatos a vereadores do PT não fazem propaganda da sua candidatura? É o professor Paulinho da Luz que está perguntando para o senhor, candidato. Bom dia, professor Paulinho. Vou te dar a resposta aqui. Eu sou candidato pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, e existe sim o recurso, e os recursos são destinados para os custeios de campanha, inclusive para fazer o material do candidato a prefeito e de candidato a vereador. E foram feitos material para todos os candidatos a vereador do meu lado, da minha coligação. De acordo com a pergunta do ouvinte, nós vamos discorrer os 6 minutos sobre esse tema, candidato. Então, a gente ainda tem um tempo razoável para falar sobre esse assunto. Como eu disse, o senhor é um jovem na política. Se em algum momento o senhor entendesse que nas eleições o senhor chegou a ser usado pelo Partido dos Trabalhadores ou por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores para situações fora daquelas que se entendem que são situações corretas para uma candidatura, que é o candidato se candidatar e objetivar o cargo, no caso do senhor, a eleição para prefeito da cidade de Brasília de Minas. Se o senhor entender que foi usado como o ouvinte pergunta, como que o senhor ficaria depois disso? Fernando, eu não vou entender que eu fui usado, porque houve um motivo, eu fui escolhido no dia da convenção pelos todos os vereadores e fui convidado para ser candidato a prefeito de Brasília de Minas. E sim, aceitei o convite, porque eu quero fazer uma política limpa, transparente e lutando para defender o povo, nossa gente, nossa cidade de Brasília de Minas. E existe sim, o recurso vem e é transparente esse recurso. Esse recurso é gastado na campanha para custear a campanha. E
existe a prestação de conta no TRE, que todos podem entrar e conferir, onde vai estar demonstrando quais foram os recursos usados e para que foi usado. Na campanha presidencial de 2018, candidato, um assunto que inclusive envolveu o partido do presidente da República na época, o PSL, que um assunto ficou muito famoso em todo o Brasil, que foram as candidaturas laranjas do PSL, pessoas que se candidataram para usar o fundo partidário, para usar um dinheiro que poderia ser usado em outras situações, como saúde, educação, mas foi para essas candidaturas, esse recurso. O senhor, como candidato a prefeito de Brasília de Minas, tem acompanhado todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores, tem acompanhado todas essas situações de dinheiro que é utilizado em uma campanha eleitoral, para que dentro da candidatura do senhor não haja também uma situação vexatória, como aconteceu com o PSL nas eleições de 2018, candidato? Fernando, essas outras que se aconteceram aí, eu afirmo o compromisso e a certeza que no meu governo não vai acontecer, porque eu estou usando o dinheiro de forma correta para os custeios da campanha. E todo mundo tem acesso ao TSE, pode entrar assim que finalizar o período da campanha, vai estar lá a prestação de conta lançada, como foi gastado o dinheiro e como foi usado. A gestão passada do município de Brasília de Minas foi a gestão do PT, uma gestão que teve todo o apoio da cúpula do PT, os deputados do PT que hoje apoiam a candidatura do senhor. A gente tem visto isso no programa de rádio. Eu pergunto para o senhor, qual apoio o senhor tem tido dos gestores de Brasília de Minas que participaram do mandato passado do PT aqui na cidade nessa campanha eleitoral? Fernando, eu não tenho apoio do gestor que participou dessa campanha, nesta campanha da gestão passada. Eu tenho o apoio desses que estão caminhando comigo nesta gestão, na minha campanha. Tempo esgotado, agora o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais, candidato. Fernando, eu quero agradecer você aqui pelo convite, pelo recebimento, pela atenção, né? E quero aqui afirmar o compromisso com todos os ouvintes que estão em suas casas ouvindo, afirmar o compromisso que vou fazer um trabalho, uma política voltada pelo povo e para o povo, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas e fazendo uma política diferente, lutando pelo desenvolvimento e bom atendimento da saúde, pela melhoria das estradas. E quero aqui pedir a todos o voto. Vote 13, vote nos nossos candidatos a vereador, vote para a mudança e para o compromisso, que junto vamos mudar Brasília de Minas. O senhor ainda tem mais 55 segundos para essas considerações finais. E afirmo aqui, Fernando, o compromisso, se eleito for, votar na Prefeitura Municipal, de portas abertas, atendendo cada cidadão e cidadã, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas e botando em prática. Eu tenho um compromisso em defender o legado de trabalhadores e trabalhadoras. E esse é um desafio e aceitei o desafio. E a minha vida vivo um desafio e vou lutar pelo nosso povo, pela nossa gente, pela nossa Brasília de Minas, porque sou filho de Brasília de Minas. Mais 15 segundos, se o senhor quiser utilizar, candidato. Sou filho de Brasília de Minas e peço apoio a todos os moradores da zona rural e quero agradecer a todos que nessas visitas me receberam com muita atenção, com muito amor e conto com o voto de todos. Vote no Léo da Contabilidade, vote na mudança para que Brasília de Minas transforme numa Brasília de Minas nova. Candidato, muito obrigado pela sua entrevista. O Sala de Entrevista Especial Eleições 2020 de hoje foi com o candidato Leonardo Rodrigues, do PT.
programa fica por aqui. Eu quero agradecer imensamente a enorme audiência de todos vocês que ficaram acompanhando o nosso programa desta sexta-feira. Essa série especial termina amanhã. O entrevistado de amanhã será o candidato Gelson Silva, do MDB. Fiquem todos com Deus, valeu, tchau, grande abraço e até amanhã. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM.